Olá pessoal, bom dia, equipe catarinense. Eu sou o Cleiton da Cora Revestimentos de Parede, certo? E a gente vai dar algumas dicas para você sobre a parte da instalação dos revestimentos de parede. Então, aqui tem mais 3 vídeos que o Conrado vai estar passando para vocês que dizem respeito à diluição da cola. A cola que a gente recomenda é uma cola sintética, que é própria para esse tipo de revestimento, para uma instalação profissional. A cola normal é um amido, que o instalador geralmente ele utiliza, porque é um saquinho em pó, é fácil de transportar, se encontra facilmente e eles acabam utilizando esse tipo de cola. Mas é um amido, ele misturado na água, ele tem uma certa aderência, ele funciona, mas ele é extremamente sensível à água. Por isso que a gente não recomenda. Porque, para vocês terem noção, com 100 gramas um saquinho de 100 gramas de amido, você faz até 5 litros de água. Então, o diluente total dele é a água. Isso o que acontece? O que pode acontecer? Às vezes, próximo de rodapé, ou em qualquer lugar que tiver umidade, ou mesmo for um pouco de água em cima, a tendência é soltar o revestimento. E não é um problema do revestimento. Se o instalador for lá com spray, mas vai dar manutenção, for lá com o sprayzinho da água, ele solta e recola. Mas a gente não quer isso, né? A gente quer uma coisa que realmente, de fato, funcione e não traga esse tipo de manutenção. Porque o aspecto visual fica feio, às vezes pode passar meses até os condôminos perceberem, enfim, e vai criando algumas situações que são indesejadas porque não é o material correto não é a cola correta para esse tipo de material. Na linha residencial, o pessoal usa largamente no Brasil. Ela não tem problema nenhum, ela não vai dar problema no revestimento, nem nada. Mas o problema é a sensibilidade à água. E aí, às vezes, até em lugares muito úmidos, em Chapecó você tem bastante neblina pela manhã, no inverno e assim vai. E isso poderia até mesmo causar algum descolamento, até mesmo pelos intempéries, né? Então, a cola que a gente recomenda é uma cola heavy, uma cola sintética, é própria para isso. Tem o tratamento anti-mofo, que são fungos e bactérias que criam o mofo e o bolor. E é uma cola muito mais resistente. Ela vem basicamente pronta e você pode adicionar água, um pouco de água, depois a gente vai mostrar essas diluições para cada tipo de revestimento. Então eu vou deixar essa parte um pouquinho de lado porque nós temos vídeos específicos e mostrando realmente, de fato, por um instalador bastante experiente, que tem 28 anos de mercado, trabalha conosco na área de hotelaria e hospitalar, é o Otávio, e aí vocês vão ter essa parte de cola mais clara. E a gente preferiu fazer com o próprio instalador porque vocês podem até mostrar essa textura para o instalador de vocês, que vai fazer. Porque se eu falar apenas em diluição, percentual de diluição, vai ficar um pouco, às vezes pode ficar um pouco confuso e muito é do momento. Porque no inverno é de uma forma, no verão é outra, então tem que ver realmente a consistência final desejada, tá? Então cola superamos, teremos outros vídeos. Parede. Parede são 3 grupos muito fáceis de identificar. 3 linhas que tem que ser observadas. A parede tem que ser o mais plana possível, mais lisa possível. Se tiver irregularidade, vai ter que regularizar. Isso não tem, seja numa parede de alvenaria. No caso do Montreal, eu já estou... É certo que vocês têm massa corrida, tem algum outro tipo já para deixar essa superfície mais plana. Mas se não for plana, tem que corrigir, porque pode ressaltar esses relevos no revestimento, né? Eu vi que tem alguma coisa de MDF, alguns painéis que vão ser aplicados em cima, nesse também tem que ser plano. Se tiver irregularidade, pode aparecer. Então, primeira coisa, parede tem que ser plana, a mais lisa possível. Segunda coisa, ela tem que ser semiporosa. O que eu quero dizer? Eu vou pegar 3, tinta fosca, semibrilho e alto brilho, ou epóxi. Tem que ser a coluna do meio. A tinta fosca ela é bastante porosa, ela absorve muito rápido essa cola. E aí o que acontece? Se o instalador passa uma única vez, a cola no revestimento vai para a tinta direto na tinta fosca, ela absorve muito rápido, seca rápido, e não dá a devida aderência. Funciona, cola, tudo, mas ela fica frágil. Então tem algumas soluções para isso também. Na tinta fosca se passa uma mão de cola, que a gente vai no vídeo de cola, sobre cola, vocês estão, é bem claro, bem fácil, uma tinta um pouquinho mais, menos concentrada, uma cola um pouco menos concentrada, você passa, o instalador passa ali meia hora antes e já faz essa primeira absorção na parede e depois você aplica normalmente. Semibrilho perfeita, se for alto brilho ou epóxi, você tem que passar uma lixa para quebrar o brilho e dar um pouco de porosidade nelas. Então, segunda questão importante,
o semiporosa. Essa é a definição aí para cada tipo de situação, você vai ter que chegar a isso. No MDF é a mesma coisa, nós também explicamos no vídeo, mas sendo mais sucinto é isso. Aí eu vou colocar as três direções e aí cada situação tem que ser analisada, né? Então ela é mais lisa possível, semiporosa, e a terceira é branca, fundo branco. Por quê? Esse fundo branco é mais no sentido do quê? Vamos supor que, não é o caso de vocês, mas é bom entender já. Se tu tivesse uma parede azul forte e você viesse com um revestimento clarinho, um revestimento num tom de nude ou qualquer outro tom mais claro, é um aspecto visual, não tem problema, a parte técnica não é pigmentação de tinta, nada. Mas é um aspecto visual, então você pode interferir na lâmina que você vai pôr em cima. Se tu tem um fundo azul, é diferente de você ter um fundo branco, que ele vai te dar exatamente o que é o revestimento. Se tiver um fundo escuro, ele vai mudar, um fundo vermelho, por exemplo. Se for fundo escuro em tinta fosca, quando você molha um pano, você passa nela, você vê que sai a pigmentação. Aí sim nós temos também um problema de pigmentação. Então tem que dar aquela selada com cola ou mesmo um selador antes. Isso eu estou pegando um caso, por exemplo, que se você tivesse tinta fosca no interior de residência e ela fosse marrom, e você viesse colocar um revestimento clarinho, pode dar problema. Pode tanto o aspecto visual, como soltar algum pouco de pigmentação da tinta, se for tinta fosca, né? Mas como na tinta fosca nós somos obrigados a fazer aquela camada inicial, aí já muda de figura. Ele funcionaria quase como um selador. Às vezes pode até ser. Se tem tempo de obra, você pode até passar um selador antes. Mas os dois funcionam de uma forma muito parecida. Eles vão fechar um pouco os poros e vão absorver a primeira película da cola, certo? 3 pontos fundamentais sobre parede: mais lisa possível, semiporosa e branca. Aí você vai de acordo com a especificidade do teu local, da tua instalação e do teu revestimento. Ah, tem uma parede que ela é creme e o meu revestimento é preto, ou é escuro, bastante escuro, vai ter problema? Não, provavelmente não, mas tem que ser analisado em cada uma das situações. A direção, como fabricante, é essa. Tem que ser o mais liso possível a parede, semiporosa e fundo branco, certo? Falamos de parede aqui, então. Eu vou cortar esse vídeo, já está em 7 minutos, e vou passar o próximo sobre os detalhes sobre os revestimentos propriamente dito. Nós temos linhas com base em celulose, base em papel, base em não tecido e base em tecido. As bases em tecido a gente usa mais para hotelaria. Para os próximos empreendimentos da Catarinense é possível que a gente vá trabalhar nessa linha, daí é com um tempo de projeto maior, porque é feito sob fabricação. Mas nesses a gente tem, para o Montreal, a gente tem linhas de base de papel e base de não tecido, certo? Então no próximo vídeo eu vou explicar, já considerando que vocês têm um instalador, ele já sabe, ele já tem experiência com os revestimentos, eu vou dar os detalhes. Eu não vou passar toda a instalação início, senão seria um treinamento. A gente faz treinamento para instaladores, forma instaladores inclusive, mas aí é mais longo, né? Não tem como. A gente está indo mais nos detalhes que podem causar as patologias, os detalhes que devem ser observados, que são detalhes simples, mas que devem ter uma observação, porque às vezes tem aqueles... Pode ser, né? Às vezes tu está acostumado a fazer, habituado a fazer de uma forma, e quando vem um material novo, que é o caso do non-woven, os não tecidos eles começaram em 2008, se aperfeiçoaram um pouquinho mais. Em 2014, a Astron, nosso fabricante, ele é belga, lançou uma base que é incrível, é fantástica, totalmente estável, hidrofóbica, as partículas de ar passam, de água não, então ele respira na parede, ele não tem deformação. Tem várias melhorias, mas talvez o pessoal não esteja ainda acostumado, como é bem normal no Brasil inteiro. Isso é um material recente não, mas são bases melhores, é uma melhoria da indústria e enfim. E aí um treinamento, sempre uma revisão disso sempre é importante. Vou falar no próximo vídeo, ok? Um abraço.